Muito bem, o nosso podcast LJ hoje está em um ambiente diferente. Estamos em Itapejara do Oeste, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, para nós destacar um pouquinho da história do pastor presidente da igreja, o pastor Dário Nicoletti, atual presidente da igreja aqui em Itapejara do Oeste, e vamos falar um pouco sobre as programações, sobre o seu trabalho, sobre o seu ministério. O pastor Dário Nicoletti, que é bacharel em teologia, pós-graduado em educação cristã, com 23 anos de ministério integral e também uma trajetória marcada por amor, serviço e compromisso. Ele é cristão desde berço e atualmente pastor-presidente, como já falei, aqui do campo de Itapejara do Oeste. Ele é referência em liderança, ensino e desenvolvimento humano, sempre guiado por fé e propósito. Pastor Dário, estamos felizes de tê-lo aqui participando do nosso podcast. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Rita. É uma alegria indizível estarmos aqui para esse momento e também para homenagear o trabalho que vocês fazem no podcast. A gente tem acompanhado, tem sido um sucesso e uma forma também de as pessoas se expressarem, né? Muitas pessoas qualificadas, profissionais, comerciantes, lojistas, a gente já acompanhou se expressando. E acho que é uma forma de ajudar a construir um mundo melhor, né? Então é uma alegria estar aqui e poder recebê-los aqui na Assembleia de Deus. Muito bem. Nós sempre temos uma frase que a gente diz, né? Seja a mudança que a sua cidade precisa. E realmente começa com nós, né? A mudança. É a gente que começa aí aquela mudança que precisamos. E, pastor Dário, para nós já começarmos a falar um pouquinho do seu trabalho, da sua pessoa, conte para nós quem é o Dário Nicoletti. Então, Rita, atualmente estou com 46 anos, sou paranaense, né? Nasci no Paraná, e já trabalhei nos 3 estados do sul aqui, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Sou casado com a pastora Tere Nicoletti e temos uma filha, a Lana, que também há pouco tempo se casou. E nessa contextualização onde nós criamos, né, nós criamos já assembleianos. Quando Uhum. nascemos, nossos pais já haviam aderido a essa fé e nos ensinaram no caminho do Senhor, nas leituras bíblicas, nas escolas bíblicas. E aí depois começamos muita sede de estudar, de entender, de aprender, né? Começamos a estudar e pesquisar os textos, conhecer a linguagem exegética da Bíblia. Aí fomos nos desenvolvendo e continuamos a estudar, né? Uhum. Mesmo esse ano que passou, eu acabei uma pós-graduação e o ano que vamos entrar pretendo continuar, inclusive pretendo fazer 2. E penso que os pastores, os obreiros, os missionários, né, eles precisam olhar um pouquinho para o judaísmo. O homem judeu, ele, segundo as histórias, o judeu é muito estudioso, né? Uhum. Então as pessoas elas precisam estudar cada vez mais, né, entender melhor a vida, se entender melhor, se resolver, que estudando, conhecendo, você vai se resolvendo. Uhum. E uma pessoa bem resolvida é um canal de solução para o mundo, né? Verdade. Porque se tiver uma coisa complicada, é você estar próximo ou conviver com pessoas mal resolvidas, Uhum. né? Uhum. Verdade. Sabe as palavras e mediante a sua formação, né, e tudo que já tem aprendido, colocado também em prática no seu ministério, é algo que o impulsiona, né, a melhorar cada vez mais, como o pastor mesmo mencionou, e esse chamado, o pastor assim sente que foi desde pequeno algo assim que inspirou alguém da sua família te inspirou, algo que veio assim, vou seguir esse ministério? É, a partir do mundo da fé, onde fomos educados, a gente acredita em uma vocação espiritual, Uhum. né? E
Para minha história, eu acho que cada pastor tem uma história individual, né. Para minha Uhum, história, eu lembro de 2 episódios. Eu lembro de um quando tinha 11 anos de idade, né, na minha adolescência, e me parece que começou, assim, a se gerar dentro de mim essa vocação com mais força a partir dos 13 anos de idade, né. uhum, Eu comecei a entender que eu chegaria em algum lugar e teria a oportunidade de comunicar Deus a pessoas, né. uhum, Então, a partir dos 13 anos, mas isso rodou muito, né, porque aí, com 22 anos, aí 23 anos, que a gente realmente conseguiu integrar-se, né, a essa uhum. ideia mais fixamente, de fazer esses trabalhos. Que lindo. O pastor já está há longo tempo, estava, recentemente em Santa Catarina, é isso? Sim, No ministério? exatamente. Eu venho agora 2 anos, né, vou para 2 anos agora que eu venho de Agrolândia, né. Bacana. Enquanto pastor presidente, só para citar rapidamente, Uhum, eu iniciei em Zorteia, né, Zorteia próximo de Capinzal. A gente tem uma história bonita com aquela cidade, muitos uhum, amigos, muitas pessoas queridas. De Zorteia a gente então foi transferido para Modelo, ali próximo de Pinhalzinho, também é uma cidade bonita, muito abençoada, temos muitos amigos ali. De Modelo a gente foi para Itapiranga, lá no extremo oeste, né, uhum. divisa com o Rio Grande do Sul, e também Deus abençoou muito, fizemos um lindo trabalho, deixamos muitos amigos em Itapiranga, de Itapiranga para Agrolândia, né? Agrolândia também, aí no Alto Vale, uma cidade abençoada, um povo próspero, uma igreja querida, né? E deixamos muitos amigos ali, agora inclusive a Lana, né, a nossa filha, que reside lá, e de Agrolândia agora para Itapejara do Oeste, né? Bacana. Então, temos uma trajetória marcada assim por coisas muito positivas, coisas Uhum, muito boas, e me parece que um dos trabalhos aonde a gente tem visto assim o manifestar de Deus tem sido na alteração da cultura, uhum, que em si a igreja ela passa por muitas fases, né? E essas fases, as dificuldades que a gente tem é de ter um evangelho puro, uma essência de Cristo de verdade, uhum, e porém numa cultura atualizada, né? Então acho que isso é um desafio, né? A gente conseguir manter isso, né? uhum. Porque às vezes se entende assim que algumas pessoas elas não querem Jesus, mas não é que elas não querem Jesus, né? A grande maioria das pessoas tem fé, embora seja uma fé natural, e elas querem Uhum, Jesus. Às vezes elas não querem Jesus com a roupagem que a gente dá. E uhum. essa roupagem, essa vestimenta é cultura, isso é Exato. cultural, né? Então, às vezes, os percalços, né, moram nesses detalhes. Uhum. E o bom, né, desse conhecimento é que cada lugar tem pessoas diferentes, né, pessoas que eh, estão ali também prontas para ser pastoreadas, né, e certamente um contribui com o outro, o pastor com o seu conhecimento, juntamente com a sua família, né, para a comunidade de modo geral, e isso fortalece, né, pastor? Com Isso certeza, alegra, movimenta e faz com que as pessoas também venham ter um entendimento diferenciado. exatamente. É assim, ó, Rita, essas cidades que a gente trabalha e que a gente trabalhou e que vamos continuar trabalhando, as Uhum, nossas igrejas, em especial as nossas, amamos todas e respeitamos, mas em especial a nossa Assembleia de Deus, Ministério CIADESC, sabe? Que é uma igreja muito bem organizada, muito bem presidida, uhum, sabe? As pessoas, a comunidade recebe sempre os pastores com muito carinho, com muito verdade, entusiasmo. E verdade. assim, não é que a gente, por exemplo, a gente vive estudando, né, pesquisando, mas não é que a gente só ensine. A gente Uhum, aprende um monte com as pessoas, uhum, sabe? é E verdade. uma coisa importante na vida humana, sabe, que você vai descobrindo, é que vezes assim, ó, você tem pessoas que ela não tem uma formação, ela Uhum, não tem um certificado de um curso superior, tá? Mas ela tem a vida. uhum, E vezes, nesse contexto de fé, Rita, uma vida com Deus, uhum, sabe? Pessoas que, vezes, eles não sabem nem falar direito, tá? Mas são cheios do Espírito de Deus, uhum, tá? E uhum, vezes ensinam um monte para gente. Então, verdade. essa troca,
sabe, isso é lindo demais, é Uhum. grande demais, e você acaba descobrindo, sabe, de que tem uma frase, eu não sei quem foi de quem é a frase, mas tem uma frase que eu gosto muito, a frase diz assim, ó, que a gente começa de morrer quando Uhum. para de aprender, Verdade. sabe? Então, é uma troca, né? Embora a gente possa ter uma vocação específica de Deus Uhum. e estar buscando se preparar, se qualificar melhor, mas a humildade no coração, sabe, faz com que a gente cresça muito, né? Entendendo que tem pessoas que você pode ser formado em uma área e ser muito bom em uma área, Uhum. tá? Mas não é em todas as áreas. Exato. E isso é bem grande, tá? Uhum. Porque tem áreas da nossa vida que a gente não sabe, que a gente não conhece. E às vezes aquela pessoa que não tem informação, às vezes ela viveu toda a experiência que uma pessoa poderia viver naquela área da vida. Uhum. E ela dá um banho, sabe? Verdade. E é Verdade. grande entender isso, Verdade. porque isso nos mobiliza a avançar, Uhum. né? E a entender que o Criador, o Deus Criador, ele se manifesta em pessoas, Uhum. sabe? E ele se manifesta em pessoas humildes, simples, mas cheias de Deus. Uhum. Isso é lindo demais no contexto das nossas igrejas, sabe? São Verdade. coisas surpreendentes, assim. Muito bem. Pastor, e no decorrer dessa tua caminhada, né, cristã, e atendendo e conversando com pessoas, eh, com certeza nessa correria que o nosso mundo vive hoje, entre tecnologias, trabalhos, atividades, afazeres, muitas pessoas também estão machucadas, né? A gente, até fazendo um breve comentário, a gente sempre chega a um pensamento, chega no mês de dezembro, o ano passou tão rápido e eu não fiz nada. Nossa, né, aquela frustração de dizer assim, eu não fiz alguma coisa, não deu tempo, ou eu não melhorei algo que eu precisava melhorar. E se tiver um propósito alinhado mediante com Deus, isso se torna mais leve e a pessoa vive mais, não é? Eu diria, Rita, assim, para melhor entendermos, que a gente separa em duas camadas a sociedade geral, assim, tanto o contexto, assim, que eu quero dizer, interno de igreja, Uhum, comunidade de fé, como secularmente, né? uhum, Eu acho que tem, assim, tem pessoas que são muito rasas em tudo que fazem. São pessoas queridas, trabalhadeiras, honestas, como as demais, mas elas são rasas na vida. Essas pessoas, elas não têm um propósito com profundidade. Por exemplo, vou uhum, te dar um exemplo de uma pessoa rasa. Uma pessoa rasa na vida, ela começa a fazer um curso superior e ela vai até a metade e descobre que não é aquilo que ela queria. uhum, Mas aí ela já fez a metade. O que é isso? Isso é uma pessoa rasa na vida. Tá? uhum, Uma pessoa profunda na vida, uma pessoa assim que tem mais profundidade na vida, em tudo que ela faz, ela é profunda. Tá? uhum, Se você pegar uma pessoa rasa, ela vai comprar uma cadeira. Ela chega e já compra a primeira cadeira que ela viu, não olha assim o material que compõe uhum, aquela cadeira, a marca, ela não, ela uhum, negocia. Tá? Uma pessoa profunda na vida, ela chega e vai examinar todo o material, vai fazer perguntas que o vendedor vai ter dificuldade de responder. uhum, Isso é uma pessoa profunda na vida. Ele vai comprar uma cadeira. uhum, Tá? Mas a cadeira que essa pessoa profunda na vida comprar, uhum, tá, vai ter uma durabilidade muito maior. de fato. E ele vai saber o que está comprando. Então você divide a sociedade em duas alas. Tá? Eu costumo dizer que essa ala rasa é uma ala do mundo ilusório, tá? Que acredita num monte de ilusões, tá? E essas ilusões, assim, um pico de ilusão, eu acho que é importante, tá? Para todo mundo, porque Uhum, um dia você tem que ser criança, um dia você tem que rir, tá? Um dia você tem que deitar no chão da sala e brincar com os netos, com os filhos, sabe? Você precisa disso. Eu costumo dizer que você não pode olhar muito sério para a vida, porque a vida te encara, uhum, né? Porém, assim, ó, essas duas camadas, né, de pessoa rasa e de pessoa profunda tem uma grande diferença. E aí vem essa resposta. uhum, Tá? Assim, ó, a grande massa de pessoas que não roda, tá? Que a chave não vira, uhum, tá? E fazem assim, ó, fazem orações, fazem propósitos,
e não vira. E no outro ano de novo, aquela coisa, e fica aí 10 anos rodando e batendo e a coisa não roda. A grande massa é de pessoas rasas. Rasa em tudo, rasa na fé. Aí eu venho para o mundo teológico, rasa na oração, rasa na palavra. Tá? A pessoa está muito no raso, muito na superficialidade. Tá? Para essas pessoas as coisas não viram. Tá? E se repete muito. Né? Agora, para as pessoas que são mais profundas na vida, essas pessoas, inclusive com Deus, eles são mais comprometidos. Quando eles falam para Deus, ó Deus, amanhã eu vou fazer uma oração, tal hora, naquele horário o cara está lá. Isso é gente profunda, é gente que tem compromisso. Né? Porque quando a gente olha para a vida humana, Rita, assim, ó, você não vai ver uma pessoa que na vida dela é desorganizada. Tá? Aí você põe ela a administrar uma empresa. Você não vai ver uma empresa organizada. Dentro de pouco tempo, a empresa que ela vai administrar está que nem a vida dela. Tá? Por quê? Porque eu costumo dizer que o teu mundo começa em você. Tá? Não tem como eu produzir, eu fazer uma coisa, né, que esteja fora da minha conexão, fora da minha realidade. De fato. Né? Então, assim, aí você vê essas duas camadas. Então, uma pessoa que tem problema financeiro, por exemplo, na vida dela, se ela pegar uma empresa para tocar, ela vai afundar a empresa. Se ela for tocar uma igreja, vai dar problema financeiro da igreja. Tudo que ela for fazer, ela vai levar com ela o mundo dela, que não tem como. O mundo dela está intrínseco nela, sabe? Então é importante entender que, assim, ó, essa divisão, para falar de propósito, porque essas pessoas muito rasas na vida, elas fazem propósito todo dia. Um dia ela quer um caminhão, outro dia ela quer um carro, depois ela troca uma bicicleta. Ela vai mudando tanto de ideia, porque ela não tem firmeza em nada. Ela não tem firmeza nela própria, sabe? Não tem profundidade. Uma pessoa profunda na vida, ela pensa muito antes de fazer um propósito. Mas quando ela alinhar um propósito, ela tem foco. Aí eu acho que vem uma outra crise que a gente atravessa. Né? Que as pessoas do nosso tempo, elas não foram ensinadas a pensar. Elas não pensam. O que nós temos? Nós temos um órgão do pensamento que fica divagando o tempo todo. Mas devagar não é pensar. Tá? Elas precisariam aprender a pensar. Por que isso tem a ver com propósito? Porque toda pessoa assim, tá? Ela não entendeu ainda o que é um propósito. E ela acha que está fazendo propósito. Né? Então é uma pessoa que não vai chegar. Não vai chegar. Isso é tão grande, e eu acho muito bonito, então, que daí você olha para Cristo, né? Para Jesus, Jesus fala que ele é o caminho. Mas aí eu teria que me perguntar já, o que significa um caminho? Um caminho leva a algum lugar. Então está falando de uma direção. Né? Então, assim, ó, o propósito precisa ser vinculado a uma profundidade. Tá? Do contrário, ele vira em decepção. É decepção após decepção, e frustrações, e ferimentos, porque as pessoas não precisam muito para se machucar. Tá? Você quer ver? Tem pessoas que ela se machuca sozinha, ninguém fez nada para ela. Só dela olhar para o vizinho e ver que o vizinho foi bem na vida, ela se sente humilhada. Ela não dorme aquela noite. Tá? Ninguém fez nada para ela. Só que o sucesso dos outros machucou ela. Destruiu a noite dela. Tá? Por quê? Porque ela entende que ela não venceu e o vizinho venceu. O amigo venceu, ela não está vencendo. Né? Então, assim, as pessoas não precisam muito para se machucar quando elas são rasas. Né? Mas eu diria que quem está no raso, tá, precisa aprender a pensar. Primeiro ponto. Segundo ponto, precisa aprender a reciclar. Tá? Reciclar o que? Pegar todos os erros, os desencontros, tá? E fazer uma batida disso aqui, tá? E ver que vitamina dá para fazer desse negócio. Porque nós temos que aprender a reaproveitar as coisas. De fato. Né? Então, assim, eu preciso me localizar onde é que eu estou errando. Tá? Eu preciso encontrar. Porque não, assim, não tem como. Um outro erro assim, do nosso tempo é que as pessoas buscam solução sem saber onde erraram. Tá? Como que um médico, um especialista vai tratar um indivíduo sem detectar o problema? Tá? Então as pessoas precisam localizar. Né? Eu preciso localizar onde está o meu problema. Quando eu localizei o problema, eu tenho que ir nele. Como que eu resolvo? Não, eu não consigo resolver, então eu preciso buscar ajuda. Né?
Claro que sim, ajuda em Deus, tá? Uhum, No nosso quadro de fé, orações, uhum, conselhos, tá? uhum. Eu preciso focar isso, né? Porque do contrário é mais um ano que a gente vai rodar, tá? Verdade. E a gente não percebe quase, tá? Uhum, Mas o tempo é vida, verdade. tá? O tempo está indo embora, a pessoa está morrendo, tá? Porque veja bem, assim, uma pessoa que está com 40 anos, né? No meu caso, estou com 46 anos. Tá? Ah, eu tenho 46 anos. Não, 46 anos já foi embora, cara. Uhum, Isso aqui não volta mais. Nunca mais na minha história voltará. O que eu tenho é daqui para frente, o que eu viver. exato, Né? exato. Então é preciso que a gente olhe para isso e entenda que propósito é uma coisa mais profunda. Hoje, Uhum, assim, é uma expressão bonita, propósito. Então as pessoas falam muito, não, fazer um propósito. Ah, fiz um propósito, que isso é meio que cultural, uhum, né? Mas é mais profundo do que isso. Toda pessoa que faz um propósito, ela tem que pensar com profundidade, né? uhum, Com honestidade com ela mesma. Que exato. aí vem outro BO da honestidade, né? É Por quê? verdade. Porque, veja bem, essa questão de Verdade. sinceridade, assim, ó, não tem como eu ser sincero para você Uhum, se eu não sou sincero comigo mesmo. verdade. Né? O meu mundo começa em mim. Eu primeiro tenho que ser sincero para mim, Uhum, de resolver em mim, uhum, né? Para depois ser sincero ao outro. uhum. Né? Muito bem. E na sequência do nosso bate-papo aqui com o pastor, a gente vai falar também sobre as nossas programações, né, que terá na AD Itapejara, agora para fim de ano, para o ano que vem. E ainda diante dessa sua formação, pastor Dário, após em educação cristã, mudou a sua forma de ensinar e pastorear? Eu acho que não. Tá? Eu acho que ela não mudou, mas eu acho que ela veio somar. Tá? Uhum, Ela veio assim agregar mais conteúdo, uhum, tá? Ela também, eu acho que ajudou no lado pessoal, uhum, em resoluções, por exemplo, interiores, sim, coisas muito minhas, né? uhum, Eu acho que ela também trouxe um pouco de melhora na organização, uhum, né? Das minhas coisas, uhum. né? Material, né? Essa contextualização acho que somou bastante, né? Bacana. E ela ampliou um pouco o horizonte, Uhum. né? Eu acho que ela somou assim e soma, sabe? Foi muito legal. Tipo assim, se me perguntasse, eu faria de novo. Né? Muito bem, muito bem. E para nós fechar esse primeiro bloco, eu gostaria de te perguntar como é conduzir uma igreja como pastor presidente, mantendo a sensibilidade ao indivíduo, ao outro. Eu acho que a grande sacada do contexto é, primeiro, ter uma vocação espiritual, né? E ter essa vida construída a partir de Deus. Uhum. Né? Por exemplo, sim, não dá para virar pastor, sabe? Não dá para. Sim. Não. Ou você é produzido pelo Senhor, Uhum. né? Que então somos, como entendemos, um vaso nas mãos do Senhor, nas mãos do Uhum. oleiro, né? E ele se utiliza de nós Uhum. para beneficiar e abençoar pessoas. Né? E sendo assim, eu diria que não tem nada difícil e nada complicado. Tá? Eu Uhum. acho que até a gente vive uma crise, pelo que tenho olhado, assim, não me atenho muito, mas me parece que há uma crise geral, assim, a gente já acompanhou aí pastores se suicidando, né? Uhum. Pessoas muito mal, e assim há uma situação bem desgastante no mundo pastoral, né? Uhum. Eu acho que essa crise ela aponta para muita gente ocupando um cargo, uma posição sem ter vocação. Primeira Uhum. pontuação, né? Porque quando se Deus, então, é, esse indivíduo que diz ser pastor, ele tem uma vocação e Deus teve um encontro pessoal com ele, Uhum. né? E o qualificou espiritualmente para tal, eu diria que quem sai na chuva, né, tem que entender que Uhum. vai se molhar. Uhum. Não tem outro jeito. Você vai enfrentar o povo, pessoas não vão entender sua expressão, Uhum. às vezes você fala uma coisa, as pessoas entendem outra, mas Uhum. você já sabe que é assim. Uhum. Tá?
O mundo do pastor é esse. Né? O mundo do pastor não é um mundo de tantos amigos. Né? Quando eu falo de um pastor de verdade, né? Que ele vai te dizer a verdade. Né? De repente, aquele irmão, aquela irmã, aquele obreiro vai ficar, inclusive, ofendido por alguns dias, até que ele se localize e fala, não, mas era Deus me guiando aqui porque ia acontecer isso. Né? Então, o pastor, ele segue uma trilha a partir de Deus, ele é produzido pelo Senhor, né? E posto diante do rebanho. Né? Ele pode ter vários percalços, né, nesse sentido, mas se ele tiver vocação espiritual, ele vai subsistir a todos os percalços, porque ele pode estar ferido, maltratado, caluniado, tipo assim, com dificuldade, limitações financeiras. Quando ele vai à presença do Deus que o chamou, ele é curado, ele é restaurado, ele é posto em pé de novo. Tá? E ele sai novinho de novo de lá, tá? Porque esse Deus que o chamou responde por ele. Né? Então vai interferir no caminho dele, vai estar com ele, vai trazer consolo a ele. Né? Assim, ó, o que não dá para entender sabe, é esse tempo de pastores, tá? Que um monte de títulos, histórias, pessoas viram da noite para o dia e se tornam, né? E gente que Deus não vocacionou essa gente. Né? Então, sempre com problemas, sempre situações, e esse Deus que o chamou nunca resolve as coisas. Então, se vê que há uma desconexão, né? Há uma disparidade com isso. Então, a gente acredita numa linha assim, pode ser uma linha um pouco mais firme. Né? A gente vem de uma vida de oração, de consagração ao Senhor, de entendimento da palavra do Senhor, né? E de pregações um pouquinho mais firmes, pregações bíblicas. Somos ensinados assim, inclusive pela nossa convenção, somos educados assim. Né? Temos bons presidentes, temos, né, bons líderes que lideram sobre nós, né? E somos muito felizes com isso. Né? Então não tem nada impossível nesse campo, se o indivíduo tiver uma vocação espiritual. Eu diria isso. Muito bem. Nós agora vamos para um rápido intervalinho. Já já a gente volta, dando sequência à participação do pastor Dário Nicolete. E queremos já convidar você para acompanhar as nossas programações. Toda segunda-feira o nosso episódio da LJ Podcast, das 19 às 20 horas. Um rápido intervalo, a gente já volta. E já queremos destacar para você que em Coronel Vivida nós temos a Coronel Med, Segurança e Medicina do Trabalho. É referência em cuidado e responsabilidade, oferece exames clínicos e complementares, laudos de segurança e realiza o envio dos eventos ao e-social, garantindo saúde, segurança e tranquilidade para a sua empresa. Na Avenida Generoso Marques, 384, Coronel Vivida. O telefone e o WhatsApp é o 99109-0011. Coronel Med, cuidando da saúde e segurança da empresa. E em Pato Branco, quem entende de proteção e confiança é a Segovia Seguros, comandada por Valdir Segovia, Ribeiro Segovia. Com experiência e credibilidade, a Segovia Seguros oferece soluções personalizadas para proteger o que é mais importante, você, a sua família e o seu patrimônio. Seja em seguros de vida, automóvel, residencial ou empresarial, aqui você encontra atendimento humano, ágil e sob medida para cada necessidade. Visite a Segovia Seguros na Rua Tapir, 1409, Centro de Pato Branco, ou acesse o site segoviaseguros.com.br, ou você pode ligar também através do 46-2101-3100. Segovia Seguros, a proteção que você precisa com a confiança que você merece.
A Consulting Autos está há quase 5 anos no mercado, oferecendo confiança e transparência, antes de forma online e agora com atendimento em espaço físico, na Avenida Manuel Ribas, 310, no centro, em frente à Antiga Coaçu, apenas 200 metros do Trevo, no hall de entrada de Itapejara do Oeste. E você encontra carros de procedência garantida, sem sinistro, sem leilão e sem qualquer problema mecânico ou documental. E o grande diferencial, todos os veículos têm garantia. Fale agora com a equipe através do telefone 99983-1619 ou acesse a Consulting Autos através do site ou através das plataformas digitais, Instagram e redes sociais. Consulting Autos, seriedade, confiança e garantia para você sair de carro novo sem preocupação. Gente, a Fácil Massagem é especialista em proporcionar bem-estar e qualidade de vida. Com técnicas modernas e profissionais capacitados, oferece aparelhos que proporcionam momentos agradáveis, relaxantes, terapêuticos e personalizados para trazer equilíbrio, saúde e mais disposição para o seu dia a dia. O slogan já diz, alívio rápido do estresse. Para você saber mais, entre em contato através do 459-9820-7250. Gente, quando o assunto é confiança e qualidade em importados, a referência é a Fácil Importadora. Você pode contar com a Fácil Importadora porque tem procedência garantida e todo o suporte que a sua compra precisa. A empresa atua com seriedade, transparência e praticidade, trazendo sempre as melhores oportunidades direto para você. Entre em contato agora mesmo através do WhatsApp, no 595-991-36 ou pelo e-mail contato@facioimportadora.com. Fácil Importadora, trazendo o mundo até você com confiança e praticidade. Muito bem, gente. Então, nós retornando ao nosso podcast LJ, hoje com a participação do pastor presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do campo de Itapejara do Oeste, o pastor Dário, que tem um vasto conhecimento também de Bíblia, né? Um líder nato, e quem já assistiu às suas ministrações nos encontros do Templo Sede, sabe também dizer o quanto são muito valiosas para a nossa vida. E nesta oportunidade, pastor Dário, nós queremos te perguntar o que impede de muitas pessoas de viverem uma vida espiritual mais profunda. Bom, Rita, me parece que as pessoas mudam muito de ideia, de posição, alteram muito a direção das coisas antes que o resultado chegue. Por exemplo, vou te citar um cristão que ele faz orações a Deus. Tá? Esse indivíduo ele vai buscar a Deus em oração e ele ora hoje, por exemplo, e ele já quer a resposta amanhã. E se o amanhã de manhã não chegou a resposta, ele já muda a oração dele. De noite ele já está pedindo uma outra, sabe? Então essa alteração de foco tá, constrói neles um campo de frustração. Aí daqui a pouco esse mesmo indivíduo querido, lutador de fé, ele não quer mais fazer orações, porque ele fala não adianta, né? Porque ele mudou muito o foco. O próprio Criador fica olhando de lá para cá e dizendo assim, eu não sei o que fazer, né? Porque, sabe, então assim, é um dos pontos, eu acho que nesse mundo de orações, de busca de Deus, nós precisamos de mais profundidade. A pessoa, quando ela vai fazer isso,
Inclusive, eu costumo dizer que não é ir fazer oração, é se preparar antes, saber o que tu quer, como é que se vai se desenvolver, como é que se vai dizer para o Senhor, ver se tu tem uma necessidade emergencial ou se é por um simples ato de vaidade. Vaidade no sentido de prazer momentâneo, que eu quero aquilo, que eu vou pedir para o Senhor, né? Então tem um monte de desconexões aí que faz com que essa pessoa não seja profunda e ela não tenha realmente uma intimidade com o Senhor. Até porque quando ela fosse orar ao Senhor, ela não deveria ir orar para pedir coisas. Primeiro, ela precisaria estar em comunhão com o Senhor, né, por amar o Senhor, né, por ter uma paixão pelo Senhor, por querer estar mais próxima de Deus. E não só para ir lá pedir, como se tivesse um Papai Noel ali para entregar, sabe? Eu acho que tem algumas superficialidade na oração e na forma que o indivíduo se comunica ao Senhor. E isso vai travando a vida de fé e faz com que ela não tenha profundidade. Muito bem. E o que um cristão deve desenvolver primeiro? Hábitos, caráter ou visão espiritual? Bom, partindo do contexto de que começamos a construir o nosso mundo individual pelo pensamento, eu acho que aqui também tem um tabu a ser quebrado, por quê? Porque quando se olha assim alguns anos de avivamento, né, o avivamento ele estava mais presente no sentimento. As pessoas sentiam mais, tá? E essa transformação cultural que é geral, tá? Hoje, por exemplo, inclusive tem pessoas buscando o mesmo avivamento de quando sentiam e não recebem mais, não conseguem. Tá? Por quê? Porque elas vão precisar agora pensar. Tá? O grande avivamento ele vem pela cadeia de pensamento. O indivíduo vai precisar estudar as Escrituras e pensar sobre as Escrituras, pensar sobre o Criador. Então, eu diria que, partindo daí, a construção desse cristão vai vir pela cadeia de pensamento dele. Né? Ele precisa construir, né, um modelo de pensar sobre Deus bíblico, né? Um modelo de pensamento que as Escrituras conduzam a isso, né? E que ele possa aplicar isso, então, no seu caráter. Né? Então, eu acho que o acesso, né, que o Espírito de Deus tomará, né, será pela cadeia de pensamento dele, para moldar o caráter dele, né, então exteriorizar, né, esse manifestar de Deus nele e a partir dele, né, para que ele seja uma bênção para ele, mas também uma bênção para os demais. E isso vale também quando a gente coloca e fala sobre a fé. Sim. Da mesma forma, não é? A fé é um pouco relativa aí, por quê? Porque aí você teria a fé natural. Né? O que é fé natural? É você olhar e dizer, o sol está lá, o dia está bonito, e você entender assim, amanhã o dia vai ser legal. Essa noite vai ter estrelas, vai ser uma noite bonita. Isso é uma fé natural. Né? E o agora está me dizendo que o daqui a pouco vai ser bom, por exemplo. Isso é uma fé natural. Né? Todo mundo tem isso. Né? Aí você tem o apóstolo Paulo, que é um grande filósofo, né, que Jesus vai salvá-lo, né, até porque ali o projeto de Jesus, que era a igreja, ela virou uma igrejinha com todos os outros apóstolos, né, e aí o Senhor tem que escolher o Paulo, que tem uma mente diferente, né, tem uma cabeça funcional, um cara incrível, um cara que consegue discutir com os reis da terra, né. Deus tem que escolher ele para quebrar tudo aquilo ali, né? Para entrar com calma, mas ir abrindo as fronteiras. E o Paulo vai falar sobre fé. E quando ele fala sobre fé, ele diz algumas coisas interessantes. Por exemplo, ele fala assim, a fé seja não fingida. Então aqui você já tem duas fés. Tem a fé natural e tem uma fé fingida. Tá? Então a gente tem que pensar nisso. Né? Porque quando eu falo de fé, eu preciso saber qual é o parâmetro. É que nem quando eu falo de justiça, tem que ter parâmetro. Né? Quer dizer, tem uma fé solta e onde é que ela se pauta? Não. Para nós, a fé que funciona, ela tem que estar uma fé segundo a palavra de Deus. Então, o parâmetro da fé é a palavra do Senhor. Né? Essa é uma fé que vai gerar resultado, vai gerar conexão com o Senhor. Porque a fé é o meio
né? Então é o que conecta. De Né? fato. Então a fé bíblica, o parâmetro é a palavra do Senhor. Né? Toda fé que está amparada em outra coisa, tá? Uhum. Não vai ter resultado. Tá? Pode até ter resultado momentâneo, mas não é o resultado do Evangelho. Uhum. Né? O resultado do Evangelho, a fé tem que ter o parâmetro que é a palavra de Deus. Né? Muito bem. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a programação da AD Itapejara, o campo aqui de Itapejara do Oeste. Para quem passa na Avenida Manuel Ribas, aqui no município de Itapejara do Oeste, vê a igreja, né, um templo grande, né, de boa visualização, no centro aqui do município. E nós vamos falar agora então com o pastor sobre as programações de final de ano. Sempre é feito algo bem especial voltado para o Natal, né, para o Ano Novo. Como que está essas programações, pastor Dário? Está muito bonito esse ano. A gente já fez o ano passado, era o meu primeiro ano de gestão, então esse ano deu para melhorar. Né? Nós teremos agora, já domingo que vem, que é comemorado o Dia da Bíblia. Uhum. Né? Nós teremos uma carreata na cidade, vamos reunir os irmãos e amigos para um momento bem especial, para comemorarmos o Dia da Bíblia. Né? Pós-carreata, nós teremos uma cerimônia de gratidão aqui no templo de manhã. Uhum. E pós a cerimônia de gratidão, nós teremos um almoço. Né? Um almoço que a festa de gratidão é uma festa grátis, organizada pela igreja. Né? E pós-almoço também teremos um momento ali, uma sessão de sorteios de brinde. Vai ser um dia muito lindo, muito alegre, muito bonito. Na sequência, nós teremos aqui a cantata de Natal, que é o dia 21. Né? Uhum. Ano passado também fizemos a primeira, que foi muito legal, muito bonita, tem um presépio, e todos os departamentos cantam, e tem uma palavra explicando sobre os textos sagrados e sobre o nascimento do menino. Né? Então vai ser também uma noite muito agradável, e na sequência, 31, nós teremos a noite de virada. Uhum. A noite de virada ela tem início às 22 horas, né? É aberta a todo o público. Né? Pessoas que, às vezes, querem passar aqui com a gente, fazer a noite de virada. Pós meia-noite, a gente vai servir a ceia do Senhor. Né? E pós a ceia do Senhor, tem uma mesa de frutas e tem também um jantar, que tem um casal de obreiros nossos aqui, já fez o ano passado, trabalho muito bem nisso. Né? Vão preparar um jantar para todos os que estiverem presentes. Então é um momento muito agradável. Geralmente nessa noite de virada, Rita, é montado os brinquedos das crianças lá fora, é iluminado ali. É uma noite linda, assim, é um virar assim para entrar o ano com muita alegria, com muita fé, com muita força, sabe? E sempre esperando coisas boas de Deus, porque de Deus você tem que esperar coisa boa. Né? Deus é querido demais com nós. E esse culto de virada, esse encontro, né, ele é aberto para quem quiser participar, sim, isso? Sim. Independente de assim, pessoas de outro credo, sabe? Todo mundo é muito bem-vindo aqui. Nós temos uma recepção muito querida aqui. A nossa igreja é muito boa nesse sentido, sabe? A gente percebe a abertura dos irmãos, dos obreiros. É uma igreja muito amável. Né? Muito bem. E isso faz com que o trabalho do pastor também, nesse sentido, melhore. Então, a gente é muito feliz com isso. Muito bem. A igreja, né, em si, o templo sede, tem dias de programações de culto. Quais que são os dias? Nós mantemos agora, inclusive nessa reta final de ano, quinta e domingo. Só não terá no dia de Natal, que é uma quinta. Né? As outras, todas as quinta-feiras, tem as noites, que chamamos as noites de campanha, de propósitos, orações específicas. Né? E os domingos, todos os domingos também terá culto. E nas congregações, né, todos os sábados. Todos os sábados nós temos na nossa congregação do Guarani, os sábados tem dado cultos bonitos, tem lotado a igreja, está uma benção nossas congregação, do Porto Velho também. Né? E ainda no Guarani nós temos na quarta-feira. Né? São nossos movimentos, na quarta-feira acontece no Guarani. Muito bem. O horário dos encontros, como que funciona? Agora, no virar na festa de gratidão, a partir das 9 horas nós vamos estar organizando a carreata. Né?
E aqui no templo, eu acredito que 10 da manhã, 10h10, nós vamos iniciar a cerimônia de gratidão, né? Uhum. Almoço aí por 10 para o meio-dia, eu acredito que a gente começa a servi-lo, né? Certo. E aí, pós-almoço, vem já o sorteio de Uhum. brindes. Acredito que 2h30 da tarde, por aí, eu acredito que o pessoal já vai estar começando a se recolher, né? Muito bem. E o horário dos cultos se estende 1h30, 2 horas, como que funciona? Na quinta, especificamente, nós iniciamos o primeiro louvor às 19h30, Uhum. né? E o culto termina pontualmente 8h30 da noite, Uhum. 1 hora né? de, É de um, é, encontro. é um culto um pouquinho mais acelerado, mais Uhum. rápido. Por quê? Porque durante a semana o povo está trabalhando, está correndo, Certo. está cansadinho, né? Então Uhum. a gente fez aqui, combinamos com a equipe da quinta para fazer uma programação especial no meio da semana, um culto Muito mais bem. rápido um pouquinho, né? Uhum. No domingo se alonga um pouquinho mais, né? O domingo é um pouco relativo. A grande maioria dos domingos ele inicia aí 19 horas e termina às 8h30 da noite, Uhum. né, às 20h30. Mas alguns passam um pouquinho. E quando é Uhum. ceia, que é um culto especial, então vai lá para as 9. Né? Muito bem. 9, 9h10, vezes até tem acontecido. Né? E Uhum. tem aquela exceção de quando que é eventos, Sim, conferências, então aí passa das 9. muito bem. E agora, pastor, nós queremos que, já que nós também temos muitos empreendedores, empresários, pessoas que estão começando o seu próprio negócio, o pastor como pastor, né, líder que também tem uma palavra sábia, direcionada de Deus, que mensagem o pastor compartilha com os empresários, com o pessoal que está começando agora a empreender, pessoal jovem aí também, que estão nesse caminho? Primeiro, dar parabéns a eles, porque eu acho que nós devemos a engrenagem econômica do mundo aos empreendedores. Tá? Uhum. Os empreendedores, eles têm uma característica muito forte, eles são gigantes. Eles trabalham 16 horas por dia. Aí encontram os clientes sorrindo, alegres, sem reclamar, sabe? Então nós devemos muito a essa sociedade de empreendedores. Segundo, dizer assim, se você é um empreendedor, nunca desista. O mundo conta com você, cara. Tá? Não desista. Terceiro ponto de suma importância, assim, ó, tenha conselheiros. Uhum. Tenha pessoas que te aconselhem. Tá? Porque, vês, o empreendedor, ele luta muito, ele sofre, e ele se preocupa com todos os funcionários, né, com todas as pessoas que estão em volta dele, mas ele mesmo é sozinho. Uhum. Tá? Na calada da noite, ele vai para casa, às vezes vai chorar, sabe, na sacada, preocupado com o dinheiro que tem que entrar, com o salário que tem que pagar dos funcionários, sabe? Ele mesmo, enquanto pessoa, é muito sozinho, tem muita solidão. Tá? Uhum. Ele precisa de conselheiros. Tá? Tenha pessoas de confiança, pessoas sérias, pessoas que te aconselhem, pessoas que te escute e participe com essas pessoas. Tá? Todas as pessoas de sucesso têm conselheiros. Tá? Uhum. O ser humano, ele já, assim, quando o Criador fabricou o ser humano, Uhum. ele não construiu nós para viver sozinho. Tá? Verdade. Não seja uma ilha. Tá? Tenha abertura, né? Aprenda a discutir, tenha humildade para ouvir, ser Uhum. confrontado, vezes até por pessoas que sabem menos do que você. Uhum. Porque é tão grande isso, porque Jesus fez isso. Tá? Nós temos 3 jardins na Bíblia, né? O jardim do Éden, e nós temos o jardim do Getsemane. No jardim do Getsemane, Jesus abriu o coração para os discípulos que eram mais fracos do que ele. Mas ele abriu o coração. Uhum. Tá? Então, vez a gente precisa disso. Né? Verdade. Desse campo de reconhecimento da nossa própria humanidade. Uhum. Muito bem. E agora, que mensagem o pastor deixa para o campo de Itapejara do Oeste, o qual o pastor lidera, mas também, de modo geral, para a comunidade de Itapejara do Oeste? A priori, para a igreja, o nosso campo eclesiástico, dizer que vocês são muito queridos, vocês são o povo de Deus, tá? Vocês são escolhidos aqui em Itapejara do Oeste para carregar a glória de Deus. Tá? Dizer a vocês que Deus conta com vocês nessa cidade, nesse município. Tá? Vocês são a luz de Deus aqui para abençoar a cidade. Então, assim, se mantenham firmes, constantes, tá? Com muita fé em Deus, tá? Ficam abraçados, hermanados, tá?
como aquele louvor, Rita, que fala assim, não deixa o soldado ferido morrer. Tá? Se vocês perceberem alguém ferido, ficando para trás, volte, dá um jeito, carrega, tá? Mantenha as pessoas em pé, porque vocês são uma comunidade de fé, uma igreja escolhida, um povo santo do Senhor e um povo inteligente, um povo que está crescendo muito. Nesses 2 anos que eu convivo com vocês, já aprendemos um monte com vocês. Tá? Vocês estão crescendo muito e Deus tem coisas maiores para vocês. Tá? Deus vai entregar coisas mais grandes para vocês. Eu costumo dizer que Deus não entrega coisa grande para quem tem cabeça pequena. Tá? Então vamos crescer, vamos avançar, que Deus tem muitas bênçãos para entregar para vocês. Para a comunidade dizer que é um prazer, é uma alegria estar aqui em Itapejara do Oeste, saudar cada munícipe aqui itapejarense, dizer para vocês que todos os dias, né, eu estou, Rita, nos 2 portais da cidade, com meu carro encostado, orando pela nossa cidade, pelo nosso município, pedindo proteção a todas as pessoas que residem no nosso município, né? Pedindo a bênção de Deus para as famílias, para as casas, para os lares. E a gente sabe que vamos enfrentar muitas catástrofes, sabe? Vamos enfrentar muita coisa pela frente e tem só um que pode mexer com isso, né? Que é o Criador. Só Ele pode cuidar de nós, dizer que amamos muito essa cidade, amamos muito essa terra, essa gente. Encontramos aqui um povo trabalhador, um povo ordeiro, um povo querido, um povo respeitoso. Acreditamos muito no potencial dessa cidade. Ela vai crescer muito, vai avançar muito e vai crescer com essa gente que está aqui. Gente boa, gente honesta, gente séria. Sonhamos que os nossos jovens se formem, estudem, se preparem, né, e fiquem na nossa cidade. Porque é uma terra boa, é uma terra abençoada pelo Senhor. Itapejara do Oeste, uma terra de oportunidade. Muito bem. O pastor Dário Nicoletti, pastor presidente da AD Itapejara. Nós batemos um papo, falamos aí de vários assuntos e nós teríamos muito mais para compartilhar. E em outra oportunidade, pastor Dário certamente participará com a gente e já queremos parabenizar pelo trabalho. Pastor Dário também à frente da AD Itapejara, juntamente com a sua esposa, a Tere Nicoletti, sua família de modo geral. E queremos agradecer mais uma vez pela sua participação conosco no nosso podcast. Creio que foi de grande valia repassar o seu conhecimento, a sua ideia, né, a sua mensagem. E agradecemos e desejamos também que possa ter aí um final de ano abençoado e um ano de 2026 muito mais abençoado, principalmente com saúde. Obrigado, Rita, e a todos vocês um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Muito bem, e assim encerramos o nosso podcast LJ deste ano de 2025. Até o ano que vem! Já queremos destacar para você que em Coronel Vivida nós temos a Coronel Med, Segurança e Medicina do Trabalho. É referência em cuidado e responsabilidade, oferece exames clínicos e complementares, laudos de segurança e realiza o envio dos eventos ao E-Social, garantindo saúde, segurança e tranquilidade para a sua empresa. Na Avenida Generoso Marques, 384, Coronel Vivida. O telefone e o WhatsApp é o 99109-0011. Coronel Med, cuidando da saúde e segurança da empresa. E em Pato Branco,
Quem entende de proteção e confiança é a Segovia Seguros, comandada por Valdir Segovia Ribeiro Segovia. Com experiência e credibilidade, a Segovia Seguros oferece soluções personalizadas para proteger o que é mais importante: você, a sua família e o seu patrimônio. Seja em seguros de vida, automóvel, residencial ou empresarial, aqui você encontra atendimento humano, ágil e sob medida para cada necessidade. Visite a Segovia Seguros na Rua Tapir, 1409, Centro de Pato Branco, ou acesse o site segoviaseguros.com.br, ou você pode ligar também através do 46-2101-3100. Segovia Seguros, a proteção que você precisa, com a confiança que você merece. A Consulting Autos está há quase 5 anos no mercado, oferecendo confiança e transparência, antes de forma online e agora com atendimento em espaço físico, na Avenida Manuel Ribas, 310, no centro, em frente à Antiga Coaçu, apenas 200 metros do Trevo, no hall de entrada de Itapejara do Oeste. E você encontra carros de procedência garantida, sem sinistro, sem leilão e sem qualquer problema mecânico ou documental. E o grande diferencial, todos os veículos têm garantia. Fale agora com a equipe através do telefone 99983-1619 ou acesse a Consulting Autos através do site ou através das plataformas digitais, Instagram e redes sociais. Consulting Autos, seriedade, confiança e garantia para você sair de carro novo sem preocupação. Gente, a Fácil Massagem é especialista em proporcionar bem-estar e qualidade de vida. Com técnicas modernas e profissionais capacitados, oferece aparelhos que proporcionam momentos agradáveis, relaxantes, terapêuticos e personalizados para trazer equilíbrio, saúde e mais disposição para o seu dia a dia. O slogan já diz: alívio rápido do estresse. Para você saber mais, entre em contato através do 4599820-7250. Gente, quando o assunto é confiança e qualidade em importados, a referência é a Fácil Importadora. Você pode contar com a Fácil Importadora porque tem procedência garantida e todo o suporte que a sua compra precisa. A empresa atua com seriedade, transparência e praticidade, trazendo sempre as melhores oportunidades direto para você. Entre em contato agora mesmo através do WhatsApp 595-99136 ou pelo e-mail contato@facioimportadora.com. Fácil Importadora, trazendo o mundo até você com confiança e praticidade.